Muito boas tardes. Muito boas tardes. É com muito gosto que as cooperativas... Podemos começar? É com muito gosto que as cooperativas vêm a esta sala cheia. É mais um momento de emoção. Muito obrigado a todos os que estão aqui presentes. É do fundo do coração. E é do fundo do coração também saber que nós demos início a um processo nos anos 70 e que existem muitas pessoas que estudam este processo. Temos tido várias visitas ao bar e agora temos a apresentação de um livro que é muito nos agrada e que eu desejo que seja um sucesso. Sejam todos bem-vindos e agora... Boa tarde. Em nome da Tinta da China, quero começar também por agradecer a todos por terem vindo aqui neste final de tarde. Estamos aqui para apresentar o novo volume, o quinto, da coleção que se chama Cidade Participada, Arquitetura e Democracia, que já vai do Algarve até ao Porto, com passagem por Oeiras e agora chegamos a Lisboa. Este é o volume dedicado a Lisboa e eu queria, além de vos agradecer às cooperativas Xé Unidade do Povo e Xé 25 de Abril, não só por nos receberem, mas por todo o esforço e dedicação e por todo o trabalho que envolve este lançamento. Obrigada por nos receberem. Queria também, aproveito também para agradecer à Câmara Municipal de Lisboa pelo apoio e por também ter disponibilizado exemplares do livro gratuitamente para os moradores aqui do bairro, que obviamente merecem esta oferta por todo o envolvimento e por toda a participação também e ajuda. Tenho de agradecer, obviamente, aos coordenadores deste volume. Isto é uma coleção que tem envolvido muita gente. A Ana Drago, que neste momento está numa aventura dupla connosco, não é? Porque estamos a lançar 2 livros, este e a Cidade Participada, e ao Ricardo Santos, que está nisto connosco desde 2016. E são sempre livros muito interessantes, mas dão bastante trabalho a vocês mais do que a nós, na verdade. Mas são livros que gostamos muito de fazer e é um projeto que nos deixa muito felizes por podermos fazer parte dele um bocadinho. Achamos que é uma história que tem de ser contada e que deve ser contada com esta dignidade e com esta qualidade de trabalho de investigação que todos têm feito. Para terminar e depois para começar, na verdade, quero agradecer aos 2 apresentadores do livro que aceitaram fazer esta apresentação, o Gonçalo Pirno e o António Brito Guterres, que vou apresentar brevemente só, antes de lhes passar a palavra. Portanto, o Gonçalo Pirno é arquiteto, teve também o seu papel nos projetos SAL. Fundou o ateliê Gonçalo Pirno Arquitetos em 91 e depois tem obra e prémios pelo mundo todo, ensinou em várias universidades nacionais e internacionais, foi também presidente da Ordem dos Arquitetos e é em todas estas, com todos estes papéis e com todos estes pergaminhos que nos vem falar aqui hoje também. E o António Brito Guterres, que é assistente social e investigador, especialista nas áreas de estudos urbanos e desenvolvimento de projetos territoriais, dedica-se também à programação cultural e a vários projetos, entre eles e onde também faz investigação no projeto Dinâmica 7 do ISCTE e o EL, e é membro do Conselho Geral da Universidade Nova de Lisboa. E pronto, obrigada mais uma vez, em nome da Tinta da China, não tenho muito mais a acrescentar, quero ouvi-los, quero que os possam ouvir também e passo desde já a palavra ao Gonçalo Pirno. Obrigada. Muito obrigado pelo convite.
não estava à espera de ser o primeiro a falar sobre o tema. Foi como disseram. Bom, tudo bem, terá que ser. Não, vamos lá ver. Eu queria, de maneira muito clara. Não se ouve. Tenho que comer o gelado. Portanto, pulo na boca mesmo. Mas depois está assim um ar explosivo. Bom, eu estava a dizer que tenho imenso gosto de estar aqui e quero agradecer o convite. Obviamente dizer que o livro que acaba de ser publicado e que é coordenado pelo Ricardo Santos e Ana Braga é na sequência do resto dos outros que já foram publicados no Algarve, Norte, Porto e Oeiras, nas zonas fora, nomeadamente a zona onde eu trabalhei numa equipe de salvo, foi Setúbal. Mas, de qualquer maneira, e parece que há a intenção de o fazer, pelo menos ainda a semana passada, o Alexandre Alves Costa me disse que deveria. E, de qualquer maneira, é um prazer e eu gostava de dizer que é uma documentação que é absolutamente essencial e, obviamente, que o número que sai sobre Lisboa é provavelmente o que abrange a área mais vasta do problema da deficiente habitação, porque é uma periferia com um crescimento muito grande, sobretudo nos 10, 15 anos que precedem o abril de 74, e que tem uma resposta importante, embora devo dizer que uma das coisas que me surpreendeu um pouco, não tinha uma ideia, mas não tão clara, é que das 21, 19 ou 20 operações que tiveram iniciadas, praticamente 7 é que chegaram ao fim. Portanto, há 10, 12, porque aqui números que foram iniciadas, mas não tiveram conclusão. E há cerca de 16 em que houve pedidos de intervenção e que também não tiveram conclusão. Isto quer dizer que este processo, que é de facto absolutamente marcante na história de fazer cidade em Portugal, teve um início absolutamente extraordinário, um desenvolvimento, eu diria, quase indescritível em termos de entusiasmo, de capacidade de fazer e, sobretudo, de chamar ao processo de fazer os próprios interessados, que é a primeira vez que acontece, eu diria a primeira e, infelizmente, quase a última. E que termina 4 ou 5 anos depois, praticamente. Por acaso, a operação em que eu estive envolvida, que foi no Casal das Figueiras de Setúbal, que é um bairro bastante grande, foi dos últimos a ser concluídos e conseguimos construir toda a primeira fase que estava prevista. Havia uma segunda fase que não foi feita, que era a reabilitação do tecido das barracas existentes, que já tinham algumas casas mais estáveis e que previa uma segunda fase, que era trabalhar os vazios que resultavam da demolição das barracas que foram alojadas na primeira fase. Essa segunda fase já não teve seguimento. E isso é um pouco a história de que este processo vai se perdendo e desaparece no tempo. Eu tenho um caso também por pura coincidência que é interessante, porque conta a história um pouco ao contrário, que é um projeto relativamente grande, com 300 e muitos fogos em Chelas, na zona M2, conhecido como a Pantera Cor-de-Rosa, não sei se podem falar. Foi desencadeado com a estratégia do Gabinete Técnico da Habitação da Câmara, que eu devo dizer que era um organismo absolutamente extraordinário, que fez uma obra incrível, embora no período pré-25 de Abril,
um gabinete constituído por engenheiros, arquitetos, do melhor que havia da arquitetura na altura, que tinha tido uma experiência já muito boa em Olivais Norte, em Olivais Sul, e esta equipa não eram só arquitetos e engenheiros, tinha sociólogos e tinha economistas, ou seja, tinha todo um know-how, de resto, em parte, herdado também, ou funcionou ainda em paralelo com a Federação das Caixas de Previdência e o antigo regime, onde também estavam arquitetos como o Núncio António Pereira, Brala Reis, Bartolomeu Costa Cabral, etc. E que tiveram e que lançaram a Operação Chelas, com um plano que era a terceira geração, digamos, a seguir ao Olivais Norte e ao Olivais Sul, e foi desencadeado o projeto da Pantera Cor-de-Rosa. Começou em 72, ano em que o Núncio António Pereira foi preso e, na prisão praticamente incomunicável, disse determinantemente que eu, com o meu colega António Reis Cabrita, tínhamos que seguir com o processo para a frente. E seguimos com o processo para a frente, mas na lógica que não participativa, era uma lógica que trabalhava, mesmo assim, com uma base estatística que funcionava com 4 categorias económicas, determinava objetivos, determinava plano de conjunto, portanto, trabalhávamos sobre terreno que, embora relativamente periféricos, tinham dimensão suficiente para para criar centralidade urbana, digamos, portanto, misturando funções, um plano, e depois havia os programas com as tipologias pré-determinadas, os custos das áreas e os custos delimitados, e que normalmente eram atribuídos ou por sorteio, com base num inquérito que havia sobre famílias necessitadas, ou por cooperativas, algumas também entravam nesse processo. A obra foi concluída, o edifício estava concluído praticamente em 97, 98, e por uma deliberação do Presidente da Câmara, o Engenheiro Cruz de Assis, da altura, em 2 fins de semana, a população do bairro da Quinta do Narigão foi empacotada em caminhonetes e foi metida na Pantera Cor-de-Rosa sem ter esgoto ligado, águas ligadas e eletricidade ligada. Isto foi um processo de uma violência de tal maneira grande que, ao fim de 6 meses, o edifício estava vandalizado, destruído, os elevadores. Para que havia elevadores? Só havia eletricidade, os tubos de queda de lixo, as arrecadações completamente vandalizadas. Teve um início de vida extremamente violento e difícil. Era o prolongamento do bairro do Camboja, que eu estava lá, por 2 casos de assassinatos, de tráfico de drogas, etc. E hoje é uma zona M2 que está vivida com eu diria, uma certa qualidade de vida, já com todo o equipamento construído ao fim de 50 anos, praticamente. E graças à capacidade associativa que existe e que está vivíssima e que está forte, e que está hoje em dia, por exemplo, a trabalhar num processo que é fundamental, que é a manutenção destes edifícios. Porque, entretanto, esta população foi lá metida, mas, entretanto, a política de habitação que se altera fundamentalmente nos anos 80, que é um período anterior ao PER, que é outro programa, que teve a sua importância, embora também com altos e baixos, é um período em que a habitação acessível ou a habitação social praticamente é entregue à banca. E este período dos anos 80, precisamente porque havia juros muito baixos, e a banca oferece, com rendas relativamente baixas, a possibilidade, ao fim de uns anos, de ficar proprietário. Este período dos anos 80
tem 3 consequências que são tremendas e pouco faladas. Foi acelerar claramente o processo que já vinha atrás da periferização da cidade de Lisboa, portanto, o crescimento dos bairros que são de iniciativa privada, precisamente onde os terrenos são baratos, onde os promotores imobiliários vão construir baratos, mas vão, Montijo, Alcochete, Cacém, etc, etc. Já havia, mas implementa, cresce a velocidade, primeira consequência. Segunda consequência, acelera a desertificação dos centros históricos. Terceira consequência, desaparece o mercado do arrendamento. Praticamente, tudo passa ao mercado atual. Este processo que praticamente vai até à crise do subprime de 2009, com o PERM do meio, do PIB, que construiu um número, uma quantidade de habitação ainda significativa em termos quantitativos, já mais problemático em termos qualitativos, porque o tema não é só a habitação, o tema é fazer cidade, o tema é, por exemplo, a localização, onde é que se faz, a relação de quem para lá vai ou quem lá mora perto e que é deslocada ou não é deslocada. Toda a temática é esta que acaba por desaparecer também da perspectiva dos governos sucessivos. Eu ia fazer, claro que depois, em 2015, temos um documento que é fundamental, que é a Lei da Base da Habitação, mas é um documento fundamental, mas que não é implementado como seria desejável que fosse. E vou chegar ao fim dizendo que chegamos ao período em que temos o programa de Mais Habitação, que é um programa importante, na minha opinião, é um programa que revela um certo desespero por tantos anos de inação, mas ao mesmo tempo, outra coisa que é, com a crise do subprime, sobretudo, e depois mais tarde, com a questão da pandemia, com o problema da inflação, que já bastante mais próximo, volta a agravar brutalmente a carência de habitação acessível. E volta a uma situação onde hoje é de tal maneira crítica que é na cidade de Lisboa, em periferia, aparecem pequenos núcleos de habitação completamente informal, abarracada, e no centro aparecem superlotações de casas em condições completamente de grande precariedade. É claro que isto tem a ver com a população nacional que não consegue suportar as rendas ou que é pura e simplesmente expulsa de casa, mas também tem a ver com outros fenómenos que, entretanto, se sobrepõem, como as migrações que vêm de fora e que afetam não só as cidades principais, mas porque muitas estão ligadas à agricultura, por exemplo, a cidade de Évora, Beja, etc, etc. Bom, eu peço imensa desculpa, devia falar do livro, não estou a falar do livro. Não escondo, eu não tenho na faculdade muitos comentadores que eu vejo na televisão que conseguem falar de 5 livros ao mesmo tempo, que leram durante uma semana. Eu, se ler um livro em 3 semanas, já é uma sorte. Sou um leitor lento, portanto, confesso que não li o livro todo, mas vi as temáticas, vi quem é entrevistado, tão importantes como o arquiteto Filipe Lopes, não sei se está a estar, e a Bárbara, a sua inversa, também, mas personagens, pessoas que estão profundamente envolvidas no processo, infelizmente muitos também já não estão connosco, até porque os bairros Sal, curiosamente, hoje, eu tive há cerca de 3, 4 semanas no Casal das Figueiras, os moradores atuais no Casal das Figueiras, é curioso, vi 2 ou 3 carros de matrícula suíça, por exemplo, moradores do bairro. Moradores não, estão de férias, ou seja, os habitantes da altura com quem eu dialoguei, porque o processo
francamente participado, 300 e muitas casas discutidas família a família, maquetes à escala 1:20, e maquetes de bairro, e um trabalho fantástico. Eu tive de resto de equipa, uma assistente social, Ana Arroz, que foi também fulcral nesse processo. Mas a verdade é que hoje tive uma alegria enorme, porque o presidente, António Carvalho, ainda está vivo, continua a frequentar a associação, mas quando eu lhe perguntei o que é que se passa com estas casas, muitas, bastante transformadas, eu dizia, ao ponto de algumas eu nem reconhecer onde é que estavam, alpendres, como assim, mas até com um piso ou mais, de repente, obras que parecem até pouco não licenciadas. Algumas, não são todas, algumas são. Isso é outro processo que é, então, para os arquitetos, é fundamental e interessantíssimo de avaliar e verificar porque isso acontece. Mas, de qualquer maneira, o que acontece é que ali já estão casas em segunda e terceira geração. E, infelizmente, outras que já nem são das famílias iniciais. Porque uma das regras do SAL é que, se alguém quisesse vender a casa, a associação tinha direito de preferência. E eu perguntei ao António, o problema é que a associação não tem condições de poder exercer o direito de preferência, portanto, algumas daquelas casas já não são também das famílias iniciais. Bom, mas isto é normal, quer dizer, eu diria que é normal, isto acontece em todos os processos em que se faz cidade de fundação, cidade inicial. Eu vivi os primeiros anos da fundação do Olivais Sul, ainda hoje no Olivais Sul, eu lembro perfeitamente que as 4 categorias económicas que estão na base da população de Olivais Sul eram muito visíveis ao nível dos meus filhos, na altura, idades entre os 7 e os 14 anos, que, por exemplo, a irem ao Pão de Açúcar, que era o único supermercado, pagavam portagens de vez em quando. Bom, mas o que é curioso é que hoje vai-se ao Olivais Sul, e é um bairro claramente homogéneo, mas as famílias iniciais, ainda há muitas famílias onde eu moro, conhecidas dessa altura, que continuam a viver e que estão no bairro, está perfeitamente integrado. Mas pronto, isto é, só para terminar, e eu não vou entrar em grande pormenor, embora considere que é um documento absolutamente essencial e com uma informação que não é só para expertos, como costumo dizer, para peritos. Eu acho que é um livro que tem uma leitura bastante acessível e fácil para toda a gente e, portanto, acho que vale a pena ler, porque muita da temática que aqui está e que foi lançada, curiosamente, hoje aparece novamente com grande pertinência. Eu queria dizer que este processo de SAL, eu acompanhei na altura, despertou um interesse, pelo menos na Europa, absolutamente extraordinário. A quantidade de colegas franceses, italianos, ingleses, até de outros países, belgas, holandeses, vieram a Lisboa com uma curiosidade enorme, porque não estavam a perceber o que é que se estava a passar, porque na Europa, de facto, não havia muitas experiências, alguma, que não Portas conhecia bem, o arquiteto, fundador do processo, sobretudo na América Latina, toda a literatura que existia na altura e os processos existiam na América Latina, na Europa era, eu diria, perfeitamente pioneiro, teve um impacto extraordinário ao nível da profissão da arquitetura, mas obviamente também nas suas implicações sociais e sobretudo na maneira de fazer cidade. Hoje em dia há um documento que eu considero assim, uma espécie de carta utópica, que é um documento produzido pela Ursula von der Leyen, que é a comissária europeia, chamado a nova Bauhaus Europeia. Para quem leu este documento, é um documento que fala em co-criação e em participação entre
profissões e os visados, fala diretamente em participação de fazer cidade. Coisa um pouco impensável na estrutura política ou social que temos da nossa Europa, mas fala nisto. E há experiências, mas há de associativismo e de participação, chamada democracia participada, na Inglaterra, em países centro-europeus, que são experiências extremamente interessantes e que estão, obviamente, em contextos completamente diferentes. E tem muito a ver também com a questão, sobretudo, no caso da Europa, a questão das imigrações, que é fortíssima, não é? Mas não só. E portanto, eu diria que está em tempo de se repensar e de se refundar metodologias que estiveram em cima da mesa e que estão chegar também em tempo. Felizmente, continuação por vários países, operações que existem cá. Não estão propriamente a fazer cidade, mas estão a melhorar a cidade feita e que têm toda uma tradição e uma atualidade Passamos então ao António Brito Guterres. Ouvem bem? Sim? Já disse, dá aqui umas cadeiras para quem Aqui há alguns quiser. lugares à frente, se quiser. Se quiser aqui à frente, há 3, 4 lugares. António. Eu posso chamar pessoas nominalmente. João Paulo, aqui lugar. João Paulo, Nuno, aqui lugar. Bem, então vou dar início à minha parte. Eu não pensei muito sobre... Eu não refleti muito sobre este convite, na verdade, e não estou com isto a desmarcar-me das pessoas, só para vocês terem noção que tanto a Ana como o Ricardo, eu conheço-os de espaços coletivos, não os conheço assim cara a cara, ter encontros pessoais, portanto agradeço o convite. Claro que depois, quando cheguei aqui, percebi claramente que me convidaram. Provavelmente ninguém aceitou, a sala está cheia de pessoas veteranas no sal, e se mandar este puto que não era nascido, ele queima-se e seguimos em frente. Foi, não foi? De qualquer maneira, aqui o arquiteto já me tramou porque fez uma conversa por cima do livro, o que me vai obrigar a falar do livro. Ok, ótimo, o livro está bom, calma. Mas eu queria sempre também fazer notas porque eu acho importante e às vezes sinto isso muito quando se fala do sal. E no outro dia, no outro painel com o Ricardo, falámos um bocado sobre isso, que às vezes há uma estagnação muito sobre o sal e, acho que o Ricardo fez isso, mas há pouca reflexão sobre o que a leitura nos dá para hoje e para o futuro e acho que é importante fazer. Mas vou fazer sempre essas ligações entre o livro. Para começar, o livro já me permitiu fazer alguns brilharetes porque tem muitos arquivos, muita fotografia e eu fartei-me de passar imagens, mas sem prejudicar a editora. A pessoas que moraram nestes bairros, em especial nos processos que não foram realizados. Tem muitas fotografias que eram os bairros na altura e eu conheço alguns moradores nesse tempo, portanto, mandei algumas para essas pessoas. Mas tanto tem isso, tem testemunhos diversos, tem uma assistente social para começar, que também é interessante, não por um livro só, e tem aqui uma pessoa também de antropologia, que é a Paula, e do teatro, portanto, não tem só aquele lado só do arquiteto, que acho também é o que tem acontecido muito nos últimos 14 anos que assisti do Sal. E nestes últimos 14 anos, mais ou menos, que eu sinto, pelo menos na minha memória de trabalho, que se tem falado mais do Sal, um defeito que eu acho que é mais ou menos transversal, para mim, tem sido a ausência de moradores. A ausência dos moradores no debate, na conversa, porque eu por acaso conheci o Sal de duas maneiras. Conheci o Sal pelas conversas tidas no centro de Lisboa, de alguns estranhos de partidos de esquerda que falaram das suas incursões nestes territórios, e depois tenho a experiência dos moradores com que eu trabalhei, de vários bairros, porque eu sempre saltei um bocado de bairro em bairro,
E aí está ali o João Paulo, está ali o Nuno, está ali a Marta, através do Zé Pires, também ouvi muito falar sobre o Sal. E depois é curioso como não são convergentes, não é? Porque quando se está assim no centro de Lisboa, as pessoas de esquerda falam o seu papel indiscutível na construção da cidade, mas quando estão com os moradores, eles não falam dessas pessoas e falam de forma instrumental, que também é interessante, que é, eu precisei, não sei do quê, de ocupar uma casa, conheci alguém do Exército, conheci alguém do COPCOM, que era da Luar, que era do MES, e lá fui. Portanto, muito instrumental, e isso é interessante, porque está no centro da cidade, às vezes parece que é o contrário, não é? E nesse aspecto, lembrar, e acho que os primeiros artigos do livro, mas que é do arquiteto do Filipe Lopes, da Assistente Social, que é a Maria Proença, e depois os textos da Ana e do Ricardo de maneira diferente, dão um bocado esse... Começa logo com a Assistente Social a falar dos moradores, que raramente fala-se dos moradores. Eu queria lembrar que isso também acontece muitas vezes hoje em dia, que é a política pública tem pessoas com... Eu lembro aqui do Pedro Botelho, que está aqui presente, e que ele dizia-me numa altura que eu cheguei a cruzar-me com ele no Ministério, que ele dizia-me: nós na nossa altura achámos que tínhamos um diploma e que chegámos com esse diploma aos bairros e que fazíamos as coisas, e depois quando chegámos lá percebíamos que as coisas não eram assim, não é? E o Salto é uma resposta ao que estava a acontecer, e às vezes não temos essa memória. Por exemplo, a Ana cita o Ramos Pinto, que tem uma grelha interessante no livro dele, em que ele explica que ao fim de 2 meses que já tínhamos dezenas de associações de moradores constituídas nos bairros de barracas, como se falava. Isso é muito interessante. Por exemplo, a Associação de Moradores ali da Corraleira estava formada no dia 1 de maio. No dia 1 de maio de 74, ainda não se sabia bem o que é que estava a passar. Portanto, havia aqui, obviamente, na resistência, no tempo do fascismo, uma grande prática de construção coletiva. Nós temos aqui a ter neste território 2 pontos de partida diferentes, porque o Sal tem pontos de partida diferentes, temos bairros a ter construído, mas também os bairros provisórios, por exemplo, que tinham uma estrutura às vezes com assistente social, com padre, e as dinâmicas que existiam anteriormente e foram importantes para o que aconteceu depois. Houve bairros em que se expulsou o assistente social e o padre, houve bairros em que estas figuras tinham uma participação importante na construção coletiva e mantiveram-se até depois no processo do Sal. Portanto, lembrar que as pessoas tinham uma construção coletiva e que o Sal vem a resposta exatamente a essa pressão coletiva dos moradores que rapidamente se organizaram para fazer exigir, agora que era abril, as condições para as suas casas. E é interessante também, depois, durante o processo do Sal, as suas resistências a algumas coisas, não é? A resistência à reabilitação, nunca nas casas novas, a resistência, e foi diferente de zona para zona, mas em geral, a resistência à construção das casas, a própria construção, mas a participação na construção dos equipamentos coletivos, entender essa diferenciação também é interessante. E aqui a Assistente Social tem uma frase de Gaga, na verdade ela cita logo o paradigma do Sal, que fala na participação ativa e organizada dessas populações na solução dos seus problemas habitacionais, a apropriação pelas camadas populares dos espaços urbanos. Isto é importante porquê? Porque o Sal dá-nos uma coisa que hoje falhou e que a Paula fala nisso no fim, que é o direito ao lugar de 2 maneiras. Uma, na construção in situ, portanto os bairros eram construídos o mais perto possível de onde estavam e, portanto, com acesso à cidade, de algum modo, mas também, e vê-se também pelo sítio onde nós estamos, na preservação de uma construção coletiva, de espaços que permitem a expressão coletiva das suas comunidades, sejam através de associações de moradores, ou equipamentos coletivos, etc. E isto é importante depois para falar um pouco a seguir do PER, que a Paula fala, e acho que é uma relevância importante. Mas aquilo que a Ana fala mais do processo mais político, na altura do Sal, o Ricardo fala mais um bocado do acompanhamento das várias incidências históricas e a transformação política legislativa que acontece durante esse período. Há 2 coisas que são faladas que são fundamentais hoje também. E como o arquiteto disse, nós sabemos muito bem os fundamentos que nos permitem construir cidade coletivamente. Depois não os aplicamos, é outra coisa. Mas os programas públicos têm esta conversa toda. A questão é como é que o fazemos, não é? E 2 palavras interessantes é ajuste e processo. Ajuste porque as operações são feitas, ajustadas à condição e circunstância de cada território, de cada comunidade, e isso é importante, é importantíssimo. E depois processo, e agora vou dar um exemplo prático, porque hoje em dia os nossos painéis e matrizes de monitorização são de resultado, não é? E portanto nós dizemos sempre
para quem está envolvido em PRRs ou em financiamentos públicos ou de União Europeia, nós dizemos sempre que atingimos X famílias, construímos X fogos. Olha, é muito diferente eu agarrar num investimento qualquer e chegar a um bairro social e fazer uma festa com insufláveis, não é? E dizer que com esta festa de insufláveis eu cheguei a X crianças, X famílias, X mulheres e, portanto, do ponto de vista da motorização, preenchi o que queriam e está feito. É muito diferente eu dizer que construí 300 fogos e chegou lá uma construtora com um plano feito não sei onde, numa sala obscura e construiu, e na motorização eu digo que entreguei 300 fogos, do processo como eu faço. É muito diferente. E é muito diferente do ponto de vista económico. Tenho dito também, ultimamente, e o que até te falou bem desta, na verdade, para 76, da questão dos juros bonificados e como isso alimentou as décadas seguintes de habitação, mas sempre que construímos a habitação pública depois, quase sempre, não sempre, mas quase sempre, houve essa tendência economicista que é, há X dinheiro, isto dá X fogos, depois construir X fogos. O que quer dizer com isto é, falhar no processo, embora seja, eu possa demonstrar e mostrar que eu construí X fogos por X preço e que dá um preço curto para cada fogo, e tem uma vertente economicista, eu estou a esquecer a vertente económica, que é a mais importante. Que é, a maneira como eu construo isso de forma participada com as pessoas, vai-me fazer construir cidade. E construir cidade tem o quê? Tem que os negócios locais, os artesãos, etc., por exemplo, transitam de um escritório para outro. Tem a construção de equipamentos coletivos, que permite também outra forma de copresença e de resolver conflitos. Isto tudo tem um valor económico enorme, que no Slough foi preservado porquê? Vou dar um exemplo, a Paula fala disso, então vou fazendo estes apontamentos e ligando os capítulos. Que é, uma família que é realojada no fim dos anos 90, já em sobrelotação, porque já passaram 8, 9 anos do recenseamento, vai parar a um bairro que não conhece a vizinhança, que não controlou o seu processo de construção, de repente vai trabalhar às 6 da manhã, não vai trabalhar às 6 da manhã, porque não tem ninguém a quem deixar as crianças. Isto tem um valor económico brutal. E estou a dar um exemplo pequenino da vida de uma pessoa. Se eu agarrar na vida de uma pessoa e pensando nos seus vários mundos, esta ausência de sentido coletivo pode ter um valor economicista no nível da Excel interessante, mas não tem, do ponto de vista de produção económica, um valor interessante. E, portanto, nós usamos argumentos economicistas, mas esquecemos que uma cidade consolidada, com presença, com comércio, com artesãos, é economicamente muito mais viável do que o que temos feito. Por isso que eu digo que eu vou pautando os capítulos assim, nestas ligações e com o presente. Outra coisa que também é muito interessante, que também é escrita aqui pela Ana e pelo depoimento da Maria Proença, e que coincide depois com a visão do arquiteto do Lopes, é a questão que eu acho curiosa, a questão do antiplaneamento e do abalar o perfeccionismo. Que são coisas, e agora estou aqui como arquiteto que é ao meu lado, é sempre chato fazer isso. Eu normalmente sou esse indivíduo no trabalho. Porquê? E é interessante que o Gonçalo falou aqui dos planos, dos grandes planos que havia antes do 25 de Abril, que também tinham como intenção que não houvesse uma construção desenfreada, não é? Porque o J. Pimenta e a famosa estação inventada da Reboleira, que anunciava o Recio a 10 minutos, ainda antes, né? Procurem esse anúncio que é muito interessante, que o J. Pimenta a vender casas na Reboleira e ele construiu, e não me lembro dessa construção, um apiadeiro que usava para vender, né? Sendo só 30 anos depois é que começou a estação da Reboleira. Pronto. Foi uma iniciativa dele. Mas porquê que eu estou a dizer isto? Porque, e aqui volta a questão dos moradores, o antiplano, na verdade, e o antifeccionismo, é a necessidade urgente dos moradores de ter a sua vida resolvida. É isso que permite ultrapassar coisas que nós, no nosso dia-a-dia, hoje em dia, quando procuramos fazer coisas que estão na lei de bases, já estão na Constituição, não conseguimos fazer. São os 3 grandes entraves que havia na altura e que graças ao movimento popular, conseguiu-se diminuir enquanto entraves, que é a questão do financiamento, a questão da expropriação, e depois toda a moldura legal que está à volta disso, que nos permite uma série de interpretações e vontades, e isso é o que hoje em dia até vocês vão reparar que muitos dos bairros foram realojados com o PER, tinham à volta, e muitos deles sem equipamentos, tinham à volta planos de urbanização. No caso de Valchelas eram deles. Depois eram espaços que não podíamos tocar nunca. Não se pode construir um futebol, porque aquilo faz parte de um plano de urbanização. Não é? Portanto, a questão do antiplano também é interessante porque evoca a pressão que os moradores na altura tinham para conseguir fazer algumas mudanças. Isso ainda hoje acontece. Por exemplo,
a Paula fala bem do Plano de Programa Social de Alojamento e fala um bocado, ou seja, apesar de haver uma certa dramatização coletiva, para nos lembrarmos que de facto moravam dezenas de milhares de famílias naqueles bairros e que a construção, enquanto país, dessas casas foi importante, também é verdade que se nós sabíamos já o que aconteceu em Paris 30 anos antes, as suas consequências, se tínhamos a experiência do sal, porquê é que não o fizemos? Não é? Porque há pressa, porque tem que ser, porque é agora, mas com isso há pouco, isso tem consequências na vida das pessoas graves. E é tão curioso isso que em territórios que vão dar cruzamentos do sal e do pé, isso nota-se de forma vertiginosa. O gosto pela casa, o gosto pelo bairro, o gosto pelo sítio, por exemplo, na Corraleira, isso nota-se imenso. E criou até, em alguns casos, algumas divisões, porque o projeto, na verdade, está aqui concluído, mas ele não foi concluído. E, portanto, muitas pessoas ficaram fora do sal, esperaram por 2000 pelo alojamento, e vocês vão ver uma série de razões. Tem a ver com o material de construção, mas tem a ver com a estima e com o sentido de pertença. O modo de preservação de muitas casas de sal e dos realojamentos que têm metade do seu tempo é muito melhor. Nós temos territórios em que os realojamentos e que as casas estão, com 20 anos, muito mais degradadas, tem a ver com uma série de coisas, com materiais, com a escala, obviamente, com os equipamentos, tem elevadores, o sal não tinha, esse tipo de... Mas há essas divisões, portanto, eu encontro nos territórios que têm os dois tipos de bairro, nota-se imenso essa divisão no espaço público, na pertença, na vontade de fazer parte, de fazer associações, etc. E por isso que eu digo que o antiplaneamento e o movimento popular ainda é importante. Com a questão do realojamento, também criou uma anomia nas pessoas. Porque, embora alguns cafés foram realojados, grande parte do tecido económico não foi realojado, e as pessoas foram misturadas e perderam muito, enquanto sítios como este, por exemplo, que nós temos neste momento, tem que ir mais moradores, que vem, apesar de tudo, deste processo que vem do sal até hoje, de algum modo. Nestes territórios, essas associações perderam-se e foi preciso uma geração para haver novos intérpretes nesses territórios. Foi preciso quase uma geração de convívio nos bairros novos, que acontece muito no panorama, fora de Lisboa também, mas em Lisboa, em muitas associações que são de malta mais nova que eu, malta de 30 tal anos, que de repente, uma geração, já depois de crescer no bairro social, criaram novas associações. Sem, porém, no entanto, terem tido forçar a barra, porque forçaram a barra. Por exemplo, alguns intérpretes que a Paula fala aqui, e bem, que são hoje em dia figuras importantes, até parceiros da Câmara, quando falamos do Associação Moradores de PER 11, quando falamos da Geração com o Futuro, quando falamos da garagem do PER 7, a verdade é que, por mais meios legais que eles tentassem ter espaço, eles tiveram que ocupar espaços. Tiveram que ocupar. Depois arranjou-se forma de, a gente, para criar um espaço coletivo deles, dos moradores, tiveram que... Portanto, aí também está um bocado o antiplano, não é? Ou seja, todo o acesso burocrático. Depois também temos que dizer que a Paula ajudou a conformar as situações, mas houve este antiplano de não estamos a ser... as respostas não estão a ser dadas, portanto, isso continua a acontecer. E depois... Estou falando muito? Dizer que, felizmente, muitas associações não tinham ainda, e é curioso, eu tenho um amigo, que é o Nuno, que é da AMPAC, que é do Portugal Novo, e ele estava metido com a Geração com o Futuro, que é na Corraleira, portanto, no Lavrado. E é engraçado que ele, quando estas associações foram feitas, correspondem ao período já do IPSIP, mas eles não tinham noção do IPSIP. E o Nuno dizia uma coisa, o Nuno é do Portugal Novo, mas tinha mulher no Lavrado, portanto, não teve metido na Geração com o Futuro. Quando ele percebeu, e isto é interessante, é uma das consequências do IPSIP, quando ele percebeu que havia um conjunto de linguagem à qual ele acessou, ele não, agora vou para o meu bairro, de origem, fazer a Associação de Moradores de Portugal Novo, mais a secção dos cabo-verdianos, porque já sei como é, como aceder aos IPSIPs, como aceder... Portanto, também teve essa questão que é, as pessoas começaram a procurar esta nova geração, estes novos passos, mas ainda sem terem a capacidade das codificações de acesso aos financiamentos, etc. Pronto. Por isso houve este período que também agarrou um bocado na experiência do SAL, no sentido de que as qualidades estavam juntas e tinham esta expertise, que ajudou também a catalisar o BIPSIP, nesse sentido. Que eu acho que o seu... Isto já estou ligado agora ao artigo da Paula, que é o último, não é? Que teve uma vocação muito interessante, para mim, mais do que os projetos. Porque os projetos, na altura, por exemplo, aconteceu uma coisa que, para mim, na altura, eu envolvi-me nisso, portanto, também faço parte disso.
mas que era, as juntas, por exemplo, usavam muitos BIPs para fazer obras estruturais, coisas que eu acho que devia ser da sua ordem de fazer, né? Campos de parques infantis, campos de futebol, pois felizmente isso acabou, deixaram de ter, mas isso permitiu também as associações catalisarem o seu espaço no território, conformarem para os moradores, etc. Mas eu acho que há aqui uma coisa extra que é mais importante que esses projetos. Para mim foi uma pequena mudança na governação e no acesso destes agentes à Câmara. Permitiu coisas como os TNH-BIPs, por exemplo, ir para outros territórios, permitiu diálogos que foram frutíferos, por exemplo, até na construção de nova habitação, nomeadamente no bairro de Boa Vista, o bairro Pato Cruz, o Norte da Cruz Vermelha. Permitiu, ao contrário do PER, e ao contrário de alguns PRR, já lá vou, criar uma envolvência entre Câmara e moradores para desenhar o espaço, pensar o espaço, pensar em alternativas. Quem é que quer morar no bairro novo? Quem é que prefere ir embora? Não é? Esse tipo de questões de... Portanto, permitiu aquilo que eu acho, e agora vou falar do PRR para acabar, que é o exemplo para o futuro, que o salto trouxe, que ficou em algumas pessoas e que tem alguma personalidade em algumas pessoas, porque o que eu quero dizer com isto é, e em relação ao que o Gonçalo disse, não há política pública hoje em dia, em lado nenhum em Portugal, nem na União Europeia, que não falem em participação. Portanto, todas falam. Por isso que eu falei há pouco da importância do ajuste e do processo. Porque para mim as políticas públicas devem ser, no outro dia falámos sobre isso, diversificadas. E quando eu digo diversificadas não é especialmente ad hoc, percebemos que é difícil fazer uma política pública de habitação ad hoc, não é? Mas devem ter componentes de diversificação que permitam às comunidades participarem na construção do seu espaço coletivo na cidade de maneira adequada à história de cada um. E eu acho que isso é possível. E o exemplo que eu dei aqui destes projetos dentro de Lisboa que aconteceram são exemplos dignos desse sentido. Pronto. O meu grande alerta em relação ao PRR tem a ver o mesmo alerta em relação ao PER, porque está a construir outra vez de forma muito massiva, mas sem ter estes considerandos. E estou a dizer isto porque eu ando em muito lado, né? Por exemplo, eu chego ao Monte Caparica e estou a dizer-me assim: porque é que os bairros que ainda existem, de autoconstrução, de género ilegal, do Monte Caparica, vêm todos para aqui? Estou a dizer isto, estou a falar até de locais com pertenças políticas diferentes. O pessoal que acha que vão se agregar mais, vão por aqui o pessoal outra vez. As pessoas do Segundo Torrão ou de Terras da Costa ainda estão um bocado tipo, nem sabem para que bairro vão parar. Não é? E, por exemplo, outros sítios também é questão de estar a construir, sem falar com as pessoas, se elas saberem muitas vezes que vão ser alvo do PRR, não é? E portanto em algum momento que se continue, porque no meu ver a questão das grandes construções de habitação coletiva, como foram feitas PER e eventualmente pelo PRR, podem ter o efeito nefasto de piorar a maneira como as pessoas estão na cidade. E vou dar este exemplo, porque nós sabemos que a habitação é algo fundamental, porque é eventualmente o encargo mais caro que todos nós temos, e ele é ainda mais caro quanto mais pobres são as pessoas. Portanto, quer dizer, com isto uma pessoa, isto vem em vários estudos, uma pessoa que é mais empobrecida gasta mais com a habitação do que uma pessoa que tem mais dinheiro. Portanto, é importante pensar nisso, embora as coisas andam lado a lado. Não é? Porque as pessoas que estamos a falar, e eu acho que isto, por que eu estou a dizer isto? Este alerta é importante porquê? Porque, de facto, se eu agarrar os mapas que aqui temos, de há 50 anos, se eu agarrar os mapas de BIPs, eles são os mesmos. E se eu alargar para a área metropolitana, eles são os mesmos também. E nós temos estudos da OCDE, e, portanto, quando digo OCDE, digo, não estou a usar propriamente tipo, pessoal que eu conheço, não é? Dizem que 5 gerações para sair da pobreza em Portugal. Olha, quando nós chegamos a sítios como a Corraleiro, as pessoas estão lá há 5 gerações, as pessoas mais antigas do bairro. E, portanto, eu acho que temos de pensar na questão da habitação como algo essencial, como construção coletiva, e lembrar também que os apoios que damos a estes territórios, a meu ver, devem ser sufragados, mas devem ter alguma permanência. Porque nós temos, quase todas as famílias que estão nestes territórios, padecem de forma interseccional das mesmas coisas. Portanto, são as famílias que estão em sublotação, são as famílias cuja mãe não tem documentos para estar em Portugal a viver, é a família que não tem espaço íntimo sequer para os miúdos poderem sequer estudar. É a mãe de família que não consegue, que tem a 4ª classe ou o 5º ano ou 6º ano e que não consegue, portanto, dar o apoio escolar aos seus descendentes.
É a mesma mãe que sai às 6 da manhã, se chega às 10 da noite. Naturalmente, se a criança sai da escola às 3, onde é que ela fica? São os mesmos locais que não têm, muitas vezes, espaços públicos convenientes. Lembrar, por exemplo, as pessoas pensam um pouco sobre isso, mas até quase todos os clubes de futebol populares que vivem nesta cidade já não têm espaço para os seus jovens. Estão todos ocupados pela, e agora passa a publicidade, Casa Pia, Belenenses, Sporting e Benfica com as suas escolas lá, em que tem que pagar, portanto, até essa parte está-se a perder. E, portanto, quando eu chego a um sítio, e vocês falam aqui em parte desse sítio, quando chego a um sítio como a Quinta Grande, como a Mosgueira, como a Beixoeira, e que a Paula fala também no seu capítulo, em que eu tenho 52% num dos agrupamentos escolares, com o 5º ano, de abandono e de retenção, não pode ser. Portanto, nós temos os mesmos mapas há décadas. Portanto, o que eu digo é, a habitação é fulcral, porque permite, de facto, uma leveza, permite atacar outras partes da minha vida, mas a verdade é que, como elas funcionam de forma agregada sobre uma pessoa, eu volto sempre atrás. Porque se eu, de facto, não consigo os documentos, porque não tenho um trabalho precário, eu não consigo a habitação. Se eu consigo a habitação, mas não consigo os documentos para o trabalho precário, eu posso perder a habitação. Portanto, há aqui uma série de coisas que estão engajadas nas pessoas e temos de pensar nelas da forma como atuamos nestes territórios, de forma... sei que a Vera vai dizer que não, mas o que eu queria dizer era que era bom que os projetos que fossem para os territórios não competissem entre si. Portanto, não ter, imaginem, Quinta da Calçada a competir com a Correia para terem essa hipótese de terem alguma permanência. Porque mesmo os diagnósticos da Câmara dizem que os séniores estão sozinhos nestes bairros, sem apoio, que os miúdos de facto ficam retidos na escola. E, portanto, nós sabemos que estes territórios são de uma necessidade permanente e temos que conseguir aproveitar, e até a Câmara, do ponto de vista como a Associação do PER pretendia também, esta questão de erradicar a pobreza, garantir condições para estes territórios terem instituições, territórios até de alguma mobilidade, onde eu posso ir morar e as pessoas possam sair. Porque não se esqueçam que em 2008, com a crise do subprime, como bem falou, mas depois também com o Covid, muitas pessoas que tinham de algum modo, que tinham de alguma mobilidade de sair do território, voltaram para o território. Portanto, as casas ficaram ainda mais sobreocupadas. Os miúdos ficaram impossível. Portanto, neste momento, em muitos bairros da cidade de Lisboa, e quando digo Lisboa é pela cidade de Lisboa, porque na verdade isto é geral, as pessoas não estão bem na rua, porque a casa é feita mesmo para ir dormir. Não é? E, portanto, pensar como podemos, de facto, olhar para estes territórios, para a sua potência completa, dando-nos ferramentas para essa potência ser de facto, ser dulce, ser democrática, ser livre, e acho que precisamos dar esse salto. Até a minha parte, que é o capítulo extra no Tática de Futuro, e agradeço e não vou falar mais, e passo aos autores do livro. Obrigado. E agora, primeiro o Ricardo Santos e depois a Ana Draco dirão algumas palavras. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Eu tenho um papel mais fácil hoje. Já trabalhámos 4 anos, agora hoje só quero ir para a festa. Mas por isso não convidaste. Não, a seguir estão todos convidados. Vamos ali para o café do lado e vamos continuar esta conversa. Quem quiser. Na verdade, o que eu queria sobretudo era fazer um conjunto de agradecimentos. Calhou-me a parte mais fácil ainda, que é a Ana fica com os agradecimentos institucionais, portanto eu vou falar de, sobretudo, amigos. Portanto, basicamente, eu e a Ana temos o nome na capa, mas este livro só existe porque foi feito por muitas pessoas, com a ajuda de muitas pessoas, e para mim funciona como uma espécie de uma homenagem. É uma recordação de um tempo de luta e de esperança, mas é também uma oportunidade, como o António falou, de pensar a cidade, pensar o presente, pensar o futuro. Não o fizemos sozinhos e, portanto, eu queria começar por agradecer às cooperativas Cheia Unidade do Povo e Cheia 25 de Abril por nos abrirem hoje aqui as portas da sua casa, permitirem estarmos aqui, num bairro salvo, num ótimo projeto de arquitetura, com os moradores, com amigos. Eu queria muito agradecer a vossa disponibilidade, o vosso interesse. Disseram-nos que sim imediatamente, sem nos perguntarem nada. Disseram que podia ser aqui, podia ser onde nós quiséssemos, no bairro. Portanto, é ótimo continuar a conhecer, e o Sal tem-me ensinado muito, que é continuar a conhecer pessoas como os senhores, e, portanto, muito obrigado.
Quero agradecer à Tinta da China, claro, a confiança, o trabalho, a dedicação em cada um dos livros da nossa coleção, mas neste em particular também queria agradecer, claro, à Ruth Dias e ao Pedro Serra e também à Catarina Marques, que nos ajudaram a estar aqui hoje e na produção de todo o livro. Quero também agradecer, obviamente, ao arquiteto Gonçalo Birno e ao António Guterres a disponibilidade para estarem aqui hoje, tornar este lançamento ainda mais especial para nós. Os dois representam aquilo que este livro também procura defender, no fundo. Um encontro entre técnicos, especialistas, arquitetos, mas também moradores, todos interessados em melhores condições de vida para todos. E, portanto, o convite é tudo menos inocente. Quero, obviamente, também agradecer à Ana, claro, à Ana Braga, companheirismo, cumplicidade, amizade, construímos ao longo destes últimos 4 anos. Foi incrível esta viagem contigo. Quero agradecer e homenagear a Maria Proença e o Filipe Lopes pelo seu contributo direto para este livro, a sua generosidade para nos receber em sua casa, partilhar connosco a sua experiência, respectivamente, no Serviço SAL. A Maria Proença foi a primeira diretora do Serviço Nacional e o Filipe Lopes, vice-presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lisboa, sem o qual, provavelmente, estes bairros não teriam avançado. Quero agradecer muito também à Paula Marques por ter aceito o nosso desafio para escrever um texto para o livro, dar a sua perspectiva e contributo sobre Lisboa, construída pelo Sal, e ao Francisco Ascensão, que infelizmente não está aqui, está a regressar do Pico, fotógrafo, que fez um incrível dossiê fotográfico, que nos mostra de um modo muito especial os bairros e nos transporta hoje para a realidade e, portanto, dos 7 bairros construídos, há aqui um conjunto de fotografias que são de 2022, 2023, e é um trabalho muito interessante. Quero agradecer e homenagear todos os moradores envolvidos no processo SAL de Lisboa, agradecer aos técnicos das brigadas que com eles trabalharam e com os quais muito temos aprendido sobre o processo, sobre os modelos de participação e os seus projetos coletivos. Eu não tinha pensado em dizer isto, mas eu queria sublinhar uma coisa que o António disse, que é, de facto, a palavra participação tem sido um bocadinho maltratada ultimamente e nós usamos-la com muita facilidade. E neste tempo ela era uma coisa muito séria. E, portanto, a participação efetiva dos moradores nas decisões que eram tomadas sobre as suas casas, sobre os seus bairros, era real. E, portanto, eles não eram chamados para uma hora, para um dia, decidir numa certa assembleia e num período específico. Não, eles começavam, a iniciativa era deles, e o processo era deles, e os técnicos estavam lá mais ou menos para amparar, ajudar no que fosse possível, dar algum conhecimento técnico. E, portanto, parece-me que isso é interessante também hoje pensar essa palavra e pensar no contexto como é que ela foi usada neste tempo e como é que ela tem sido usada hoje. Finalmente, permitam-me que destaque entre moradores e técnicos um conjunto de pessoas que contribuíram diretamente para a recolha documental que realizámos e sem os quais este livro não poderia mesmo existir. Felizmente, temos o prazer de muitos deles estarem aqui hoje, é um orgulho para mim, e por isso eu faço questão de ler aqui um conjunto de nomes. Portanto, Adelaide Cordeville, Adriana Gamito, vou dizer por ordem alfabética, que é como está aqui, parece muito bem. Adelaide Cordeville, Adriana Gamito, Afonso Tainha, Albano Pereira, Albano Pires, Alexandra Saraiva, Álvaro Garrido, Amandine Bolé, Ana Catarina Costa, Ana Magalhães, André Sacamos, André Catalão, António Ribeiro de Carvalho, Artur Pinto, Bárbara Lopes, Dário Pires, Eugénio Castro Caldas, Fernando Catres, Filipe Lopes, Francisco Ascensão, Francisco Branco, Gil Moreira, Graça Miragaia, Helena Neves, Helena Rodrigues, Inês Venado, Isabel Dantas, Joana Pinheiro, João Cardim, João Nuno Reis, João Paulo Tarian, João Santa Rita, Joaquim Moreira, Jorge Neves, José António Paradela, José Batista Alves, Leopoldo Almeida, Luís Gravata Filipe, Luís Jorge Bruno Soares, Luís Quaresma Ferreira, Luís Urbano, Manuel Lacerda, Manuel Queiroz, Maria Isabel Moita, Maria Julieta Barbosa, Maria Provença, Marta Fernandes Vaz, Marta Gomes, Miguel Fevereiro, Nuno Furtado, Nuno Matos Silva, Nuno Santos, Paula Brunhosa, Pedro Botelho, Rita Gurjão Henriques, Rita Norberto, Rodrigo Olher, Rosário Batista, Teresa Godinho, Teresa Leal Ferreira e Vítor Relvas.
Viva o Sal! Viva o 25 de Abril! Viva a liberdade! Boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Houve um momento em que eu receei que num dia chuvoso fosse mais difícil cá chegar, e devo dizer que é com alguma alegria que eu vejo tanta gente, muitos dos quais nós fomos conversando ao longo destes 4 anos sobre este processo. E se há alguma razão para tanto o Ricardo como eu termos a tentação de fazermos algum discurso tipo Oscar, é porque isto é um processo que, de facto, deu trabalho, mas acima de tudo foi construído numa espécie de interesse partilhado, uma paixão partilhada sobre este desafio, na verdade, que o Sal colocou no início da democracia portuguesa, não é? Esta ideia de que quando se constrói habitação, também se constrói uma sociedade democrática e que, portanto, as duas coisas devem estar ligadas, não é? Não se trata apenas de dar a tal casa à família, trata-se de, através da casa, pensar como é que se potencia a criação de cidadãos participativos, politizados, interessados, em processos que não são românticos, como tu dizes, são processos de disputa, de aprendizagem de linguagens diferentes e, se calhar, talvez o testemunho dos técnicos seja o que, de forma mais clara, fazia aquela intermediação entre a linguagem burocrática do programa do Estado e da administração e a linguagem clara também de uma economia de esforços que vinha dos moradores sobre os seus objetivos e sobre a forma como pensavam o seu espaço de vida. Para fazermos este trabalho ao longo de 4 anos, além destas pessoas todas, obviamente houve um conjunto de instituições que foram fundamentais e nós também queremos fazer justiça àquilo que foi, enfim, os tijolos com que construímos este livro. Obviamente começar por agradecer à Câmara Municipal de Lisboa, à Sra. Vereadora Filipa Roseta, que nós fizemos-lhe o desafio de apoiar esta publicação em torno do Sal no Conselho de Lisboa, e ela aqui esteve e ofereceu agora os livros aos moradores, e sem este apoio não teria sido possível, de facto, editar o livro. O Arquivo Municipal de Lisboa, a própria Fundação Gulbenkian, através da sua biblioteca, o Centro de Documentação 25 de Abril, o IGU, a Fundação Marques da Silva, a Fundação Serralves, o Museu da Presidência, ou seja, houve aqui um conjunto, de facto, de instituições que foram absolutamente fundamentais, em que nos abriram as portas aos arquivos, em que pedimos acesso aos documentos, em que pedimos acesso às imagens, em que voltávamos a telefonar e dizer: esta imagem, em particular o Ricardo, esta imagem mas com boa resolução. Que isto assim não se vê bem. E foi fundamental para o fazer. Eu diria que o António dizia, é verdade, de alguma forma, aqui há 10 anos a arquitetura apropriou-se do objeto Sal, muito em torno do que era também uma experiência quase inicial de uma nova geração de arquitetos depois do 25 de Abril. De alguma forma era a ideia da arquitetura participada, mas talvez muito centrada sobre os desenhos. Com o Ricardo nós fizemos uma coisa que eu acho que é um pouco diferente e que acho que procurou responder ao desafio da Maria Proença, que é partilhar o conhecimento, dar testemunho e fazer justiça a uma história social, política, urbanística que foi vivida e que foi construída pelas comissões de moradores. E, portanto, sempre que possível, nós cruzamos essa ideia de ir construindo a cidade através do conhecimento dos técnicos e dos arquitetos com aquele que era o conhecimento das comissões de moradores, dos participantes e daqueles que disputavam, na verdade, o processo. E quem andou por esses arquivos, há ali uma história imensa de uma vontade de andar com a vida para a frente, não é? É isso, de ser cidadão de pleno direito, e nós procuramos fazer justiça também a esse processo, porque na verdade hoje, se calhar, quando construímos cidade a um determinado nível ou pensamos a cidade, eu acho que essas vozes faltam. Embora de facto todos os programas públicos falem da questão da participação, mas depois essa apropriação do processo, essa construção democrática ainda deixa muito por fazer.
E na verdade acho que é isso que este livro, contando uma história que aconteceu, vem colocar o desafio na atualidade, não é? Como é que se produz sociedade democrática? E não se produz sociedade democrática sem a participação dos moradores. Trazendo de volta aquilo que era um deputado da Constituinte que dizia a originalidade da nossa Revolução, e a originalidade da nossa Revolução foi a constituição de comissões de moradores, como não aconteceu em qualquer outra transição democrática. Foi esta explosão popular que houve, em particular nas grandes áreas metropolitanas, em Lisboa, mas também noutros sítios, das pessoas que arregaçaram mangas e começaram a fazer coisas e a querer construir coisas e querer apropriar-se da cidade. E, portanto, eu acho que este livro se junta a uma coleção que já conta vários destes testemunhos e que procura fazer justiça a essa gente que se ergueu para ser cidadã numa sociedade democrática. E, portanto, aqui fica o nosso contributo. Resta-me só, no meu discurso de Oscar, dizer o Ricardo é a força motriz deste projeto, tem uma paixão, eu diria hoje que tem um conhecimento do processo social em Lisboa, mas na verdade em escala nacional, como poucos, e continua a ir buscar pessoas, participantes, documentos, imagens com boa resolução, para lembrar esta ideia de que a cidade se faz com esta participação e com esta interligação entre vários tipos de conhecimento, mas acima de tudo em torno desta vontade de nos apropriarmos do espaço e da habitação. E, portanto, Ricardo, foi um privilégio fazer isto contigo. Obrigada. Obrigada a todos mais uma vez. Eu queria aproveitar que estamos aqui em comunidade e também há muita gente que participou de várias formas no projeto, no livro, para perguntar se alguém quer intervir, se alguém quer fazer uma pergunta, se alguém quer fazer uma declaração. Já tenho ali um senhor, eu vou fazer assim, pronto, então eu ia fazer o seu trabalho. Está ali um senhor, ali, olha, ali. Obrigada. Perdoar-me-ão se é um certo nervosismo. Perdoar-me-ão algum nervosismo. Eu quase que estou a falar não porque tenha necessidade, mas sinto necessidade de trazer uma visão menos radiosa e menos consensual e menos aplaudida. É quase como dever. Eu suponho que também fizemos o 25 de Abril para isso, para não ouvir unanimidades de posição, nem laudatórias, e para ser mais rico. E também a minha intervenção, vocês não me conhecem, mas quer dizer, está-nos ao oposto de querer, digamos, ser inconveniente ou causar perturbação. É o que eu penso, é a minha exposição, não quero tirar o brilho, até porque começo por agradecer imenso que se deva dedicar a isso. Ora bem, eu sou Nuno Matos Stila, estive ligado desde a primeira hora à operação... Tente só pôr sempre o microfone assim. Sim, estive ligado desde a primeira hora à operação do Bacalhau Novo, do Portugal Novo, Bacalhau Monte Coxo. Para não perder tempo, escrevi e vejam como saíram as coisas. Portanto, acho extraordinário ver estes estudiosos e estes livros e saúdo, porque nunca é demais defender, para que fique claro, quer dizer, diante duas razões, quer dizer, procurou-se responder às necessidades dos menos favorecidos, eram os que mais precisavam, foi uma frente para isso. Depois fez-me com urgência, com participação, com prioridade e com substância, inclusivamente financeira. Depois, o aspecto da inversão da prática anterior. Não é? Era o direito ao sítio. A Margarida teve uma entrevista, a Margarida Sousa Lobo teve uma entrevista ainda em janeiro, ou não, em agosto de 74, onde esclareci isso tão bem. Foi lembrado isso no encontro da Ordem do dia 23. E assim foi, ainda não havia casas e já se havia conquistado a cidadania, o direito a ter voz, a partilha do espaço central.
o protagonismo em vez da marginalidade. Eu fui imensamente feliz. Sobre como é que foi implantado o terreno, também mais ou menos toda a gente conhece e sentiu essa experiência. Portanto, não vale a pena eu demorar-me a explicar. Gostava de trazer aqui algo de novo, um relato da minha experiência pessoal e subsequente reflexões sobre o salão, de forma como tem sido encarado. Na altura eu tinha 23 anos, estava no 6º ano de arquitetura. Já era crescido o suficiente para conhecer as riquezas e as pobrezas, os contrastes, as misérias e os atrasos do país. Raros eram os a favor, a maioria estava contra. A Revolução, quando foi? 24 de Abril. Até 1º de Maio, na Alameda, no estádio da FNAC, andámos todos bêbados, de espanto e alegria. Quando é que foi lançado o programa? Eu falei em Abril. O programa foi agosto de 75. Lançado, implementado, foi em setembro, outubro. Quando é que foi lançado só? Não sei dizer com precisão, agosto. Sei dizer que estive desde a primeira hora na equipa de bacalhau, como já disse. Chefiada pelo arquiteto Manuel Vicente, que tenho a ideia que a nossa brigada já terá começado a funcionar em setembro, outubro. Quero isto dizer que durante 4 meses, entre maio e outubro, não se passou nada em matéria de realojamento e população carenciada? Não. Passou-se imensa coisa. Passaram-se as ocupações. Serve-me para abordar um assunto. Presenciei eu, nunca as instiguei, mas apoiei-as ativamente a sua consolidação. Não sei como foi noutros lados. Sei o que se passou na zona I de Chelas. Naquela altura, talvez a frente de construção e realojamento mais adiantada das urbanizações do GTH, Unitec pertencente à Câmara. Havia blocos habitados, mas muitos outros que estavam acabados na fase de entrega ao longo da obra, que era o GTH. E ainda outros blocos em conclusão. Blocos das várias categorias. Então havia número 1, 2, categoria 2, categoria 3, categoria 4, entre as quais os esplêndidos bloco de categoria 2 do Vítor Figueiredo. Bem, a festa do 1º de Maio tinha sido linda. Se o povo é quem mais ordena, muitos não perderam tempo e passaram à prática. As primeiras ocupações terão ocorrido logo no início de maio. Não sei precisar que nem quando, nem como me chegou a informação de que as casas desse bloco estavam a ser ocupadas por pessoas das redondezas, mas terá sido logo na primeira quinzena de maio. Se o programa do MFA apontava ao direito à habitação, impunha-se a apoiar a causa e ajudar a torná-las irreversíveis. Era o que corria entre nós. E eu não fui sozinho. Comigo foram mais 2 ou 3 colegas, entre os quais o Pedro Bobantunes. Lembro Pedro. A maior parte dos estudantes de arquitetura não saía da escola. Entretidos que andavam a guerrear-se entre si, entre ruidosas assembleias, na disputa de novos palcos e microfones. Lembro-me de ter dito, quando me deram a palavra, se acaso vos preocupa o estado do país e quereis contribuir para começar a resolver o problema da habitação, o melhor é acabar aqui os trabalhos da Assembleia e ir para Chelas e ajudar a consolidar as ocupações que estão a ter lugar. Não é aqui na escola que se resolve os problemas da habitação, mas no terreno. Quando lá cheguei, as coisas já estavam adiantadas. Muitas famílias já iam na 3ª ou na 4ª noite a dormir em casas ocupadas. Acompanhei mais de perto o que se passou num dos bairros, num dos tais blocos do Vítor Figueiredo. Eram muitos fogos daquele bloco. Estavam todos ou quase todos ocupados. Agora tratava-se de consolidar a ocupação. Resolver os problemas com as chaves, ligar a água, a eletricidade, o gás, para o fogão e a água quente. As pessoas começaram a encontrar-se num espaço que havia embaixo, possivelmente destinado a algum comércio ou fim associativo, como era agora o caso. Passava lá o dia, a ajudar com o que fosse preciso. Ainda pairava muita incerteza no ar. As obras prosseguiam por todo o lado. As ocupações também. Vinham pessoas das barracas, mas vinham de outras situações problemáticas. Não necessariamente. De outras situações problemáticas, naturalmente. O movimento era enorme. Dos construtores e dos moradores, fornecedores, utilizadores, técnicos, executantes e fiscalizadores, no arrasto em boa-fé das obras em curso. No arrasto em boa-fé das obras em curso. Mas a confusão era mais que muita. Não se percebia bem quem mandava. De resto,
Lá fora, também. Nem na cidade, nem no país. Lembro-me de ver o chefe das obras do GTH, o terreno, o engenheiro Ferreira de Almeida, sempre com uma espantosa, bondosa energia e pragmatismo, numa azáfama de atendimento a empreiteiros, a projetistas, agora acrescida de pedidos destes novos moradores que eu ajudara a organizar, ora água, ora luz, ora acabar as pinturas, ora colocar uma porta da rua. Depois de se ocuparem as casas acabadas, começaram-se a ocupar as obras que estavam em acabamentos. Começaram a ocupar também. Preenchidas estas, começaram-se a ocupar casas ainda em tosco, marcando a vez. O engenheiro Ferreira de Almeida metia as mãos à cabeça, exclamando: mas como é que vocês querem que eu acabe as casas se estáis lá dentro? Com mobílias e tudo? Talvez esteja a exagerar os termos. E os termos tivessem sido outros. Mas foi mais ou menos assim. Quando não se sabia onde pairava a autoridade, recorria-se aos heróis da altura, chamadas as Forças Armadas. E assim foi. Às tantas, o MFA destacou o capitão Nuno Santos Silva para se encarregar das ocupações. Nas zonas de Isto de Chelas e noutros sítios, era uma pessoa simpática e delicada, que o feitio ajudou a serenar as águas. Na prática, o que é que isto queria dizer? Consolidar as ocupações, firmá-las, torná-las irreversíveis. Se o programa do MFA falava em direito à habitação e o programa era para se cumprir, havia que aceitar as ocupações. Uns anos mais tarde encontrei-o e comentou comigo. Vivíamos num barril de pólvora, pronto a arrebentar por todo o lado. As ocupações foram um balão que se rebentou e foi a forma de esvaziar essa tensão. Não conheço estudos sobre estas ocupações, mas imagino que se tenha de ocupar tudo o que havia para ocupar, inclusive os fogos de umas torres de categoria 4, do coração do bairro, do coração da zona I. Conheci gente remediada que entrou desta maneira. Desculpe, não queria tolher a sua liberdade, mas para também termos tempo para outras pessoas participarem, pedia só que chegasse à conclusão. Sim, obrigada. Obrigada. Eu acabo já aqui. Este era o começo. A grande linha, quer dizer, passa por lá para outro. Não quero nem perturbar. Não perturba, era só para concluir, para podermos ver se mais alguém quer. Não tenho esse poder de síntese. Não tive tempo de falar mesmo. Mas obrigada. Agora passo a palavra a outra pessoa que queira fazer a sua intervenção ou colocar uma questão à mesa. Temos ali ao fundo. Boa tarde. Obrigada. Chamo João Paulo, é Otariano. Só assim mesmo à frente da boca para ouvirmos bem. Eu sou um ex-morador da Quinta da Cavaleira, onde nasci lá, quando passou as compras de Chal. Acho que estão a pedir para vir aqui para a frente, assim fala no palco. Não, peço desculpa, trabalho nas obras, normalmente, se eu fosse outra pessoa, se calhar tinha mais jeito para isto. Mas como estava a dizer, eu nasci no bairro da Cavaleira com muito orgulho. Não tenho grandes estudos, tenho a 4ª classe só, não tenho canudos, não tenho coisas de arquitetura, não tenho nada disso. Eu só queria dizer que eu pensei, quando apareceu as cooperativas da Ixal, e que foi muito bem aparecido, eu pensava que ia morar, que era o sonho da minha vida, e morar para uma casa que não tinha possibilidades de ter. Quando lá cheguei, eu de facto tinha a casa, eu gostava de ser como aquele senhor entrasse e metesse a chave e tivesse água e luz, mas por azar, nem água nem luz. Começou logo por aí. Mais ainda, eu tenho a agradecer à Câmara Municipal de Lisboa, que olha para o meu bairro como nunca. A gente tivemos, eu estou lá desde 82, de lá para cá, a gente nunca, tivemos sempre esquecidos completamente, não venham dizer o contrário, porque foi isso que aconteceu e continua a acontecer. Por diversos executivos que passaram na Câmara Municipal de Lisboa, promessas, eu já estou farto, agora vem dia 13 de maio, pode ser que Nossa Senhora de Fátima faça essa tal promessa. Eu só queria dizer uma coisa, que eu não quero nada de borla, nem os moradores no meu bairro, não queremos nada de borla. A gente só queria que as pessoas que têm esse poder tivessem um bocadinho consciência das coisas que se passa ali,
da miséria que existe ali, porque há muitas pessoas que têm mania que aquele bairro só se vive do tráfico. Isso é mentira, porque há lá muita gente de bem, há lá polícias, há lá médicos que deixaram lá, presidentes de juntas, há pessoas que trabalham na Câmara, não é tudo gente mal. E vem aquele bairro com isso. Eu ainda gostava de perguntar como é que é possível, no século XXI, eu estar a viver ao pé de um hectare. Tenho um coisa que a Câmara Municipal de Lisboa disse que trazia muitos benefícios da REN e da EDP, não sei qual é os benefícios que trouxe, para mim não me trouxe benefícios nenhums, pelo contrário, só me trouxe mais miséria para ali, e depois é hectare anda para ser tapada, é este ano, é para o outro, é para o outro, é para o outro, e andamos nesta lenga-lenga, e a gente chega ao verão, como é o caso agora deste, eu já disse uma vez e vou voltar a repetir, eu já comprei 6 barcos para pôr na hectare para ver se o coiso turístico que lá passa, a ver se aquilo fica atraente, porque acho que é a melhor forma de eu acabar com as melgas ali, já que a Câmara Municipal de Lisboa não tem tempo nem para lavar os caixotes da minha rua, não faz, porque é um bairro social, se for para o lado da moraria, do Recio isso faz pedir mais alguma coisa, mas se encontram sempre desculpa. Eu sei que muita gente ouve isto, entre uns ouvidos e sai, mas eu não vou cansar de falar isto. Eu acho que deviam ter um pouco mais de dignidade, que ali também vivem pessoas, crianças, que não têm um parque infantil como deve ser, porque vou falar de outra, e quem quiser pergunta à Câmara, que a Câmara que tem essas coisas. Há quase 300 mil euros gastos lá num parque e numas hortas, que eu ainda gostava de saber quem é que vai para aquele parque brincar. Para ir para aquele parque brincar com um filho meu, eu tenho que chamar um INEM para ir comigo, porque aquilo é matacões por todo lado, eu nunca vi um parque assim, já lá está gasto 300 mil euros ou mais, e ninguém pede contas a ninguém. Estou a dizer alguma mentira, Sr. Vereador? Não estou. Sim, nas hortas e naquilo tudo, aquilo dá para ali naves, tomates e outras coisas mais, que aquilo é uma coisa doida. Aquilo por acaso está ali uma coisa brilhante. E depois é assim, o regulamento da escada da Câmara, segundo diz que as escadas têm que ser 12% de inclinação, o que é, por causa das pessoas que não vêm, ou por causa dos aleijados. Mas como na minha terra não há aleijados nem cegos, fizeram uma escada assim. A escada já foi desmanchada e montada outra vez. E foi aprovada pelos senhores da Câmara. Isso é outra. E depois tenho outra. Eu sou o único português, eu e mais os habitantes da rua Carlos Botelho, vivemos numa ilha. Vivemos numa ilha porque a CP que acabou de tirar de lá a estação, disse que iam abrir uma estrada nova, e de facto está lá, gastaram lá num grande túnel, que ia abrir uma estrada nova, não sei o quê. Resumindo e concluído, eu fiquei a viver numa ilha. E nessa ilha que eu fiquei a viver, eu tenho o azar que os meus filhos andam na casa Pia na escola, porque eu não tenho dinheiro para pô-los num colégio particular. E então eles irem para a escola, têm que atravessar umas escadas que o pai e outros vizinhos, e com a ajuda da gente, tivemos que fazer. Porque a Câmara está-se pouco maribando. Ainda mais, a higiene urbana ainda não tinha passado para a coisa, já estava farto de reclamar daquilo, ficaram sem luz, ficar ali, os toxicodependentes vão ali, tiveram que os pais se reunir, andarmos a fazer o papel, que não é nosso, que é da Câmara Municipal de Lisboa, que eu também faço descontos, os meus familiares também fazem descontos, e os vizinhos lá da minha rua também fazem descontos como os outros, e acho que todos nós temos o mesmo direito que toda a gente tem. Mas acho que ali vim de modo diferente aquele bairro, tanto que é que agora temos a promessa daqui da doutora Filipa, que em 2025 vai arrancar as obras, certo? Pronto, em 2025. Eu já tenho 58. E 24 vamos dar pronto. Não, é que eu já tenho 58. Pronto, dois queira que eu não morra, porque assim eu gostava de ver aquilo, a parte tapada, as terras que estão a abater, porque a coisa, ajudem-me a dizer, onde eu ia pôr os barcos, a hectare, chegou lá, tirou os muros de sustentação que sustentava os terrenos de onde eu vivo e as outras pessoas. Esta senhora mandou lá fazer um estudo, não foi assim, está a comprovar que aquilo está a ceder, mas primeiro tem que cair para se lá ir fazer tudo aquilo. É assim ou não é? Por menos parece-me que está a ser. Pronto. E o João Paulo sabe que não é. Pronto, eu espero que não. Eu já disse, a senhora acaba o seu mandato em 25. Eu estou à sua porta nesse dia. Eu já disse à senhora e estou. E só tenho uma coisa a dizer. Queria agradecer ali à sua mãe, que foi uma das senhoras
que não estou a dizer nenhuma mentira, que eu não sou de engraxar, que se tivesse a dizer mal também dizia. Foi uma das pessoas que me incentivou a ir para a associação, e eu sempre pensei que quando criei a associação, ou eu não, eu e os outros meus colegas, íamos ter uma coisa diferente. E aquela senhora que prometeu foi cumprido. Demorou tempo, mas cumpriu. Agora, eu gostava que a senhora até aos 2025 cumprisse aquilo que nos tem vindo a dizer até aqui. E também espero que a senhora tenha um pouco, ponha a mão na consciência naquelas propostas que a senhora nos está a mandar, porque ali ninguém vive, nem toda a gente vive da droga. Muita gente vive do trabalho. Muita mesmo. A maior parte da população é do trabalho que vive. E eu gostava que a senhora pensasse um bocadinho, sentasse com os senhores que são todos formados e que têm essas coisas, que pensassem um pouco e não se quisessem aproveitar, porque ali não há casas para a Câmara ficar. Eu acho que a Câmara tem que encontrar uma maneira de ajudar as pessoas a ficarem com aquilo que é seu, porque lutaram aqueles anos todos quando vieram da barraca, porque eu já disse à senhora uma vez, a maior parte das casas que ali estão feitas foi os moradores que acabaram, não foi as comparativas. Porque as comparativas foi o que aconteceu, foi desviarem alguns, desviaram de lá dinheiro, e como não há fiscalização, porque eu sou contra isso devia ser bem fiscalizado, e por isso é que eu digo à senhora, pense um bocadinho, você e a sua equipa, para pensar, porque ninguém quer nada de borla, a gente quer pagar de uma maneira que dê à carteira nossa, porque a senhora está a lidar com pessoas que vieram de uma geração que não tinham, a gente não somos pais ricos, nem se eu fosse, calhar, filho do Marcelo, era capaz de... E é tudo, e eu agradeço mais uma vez e desculpe. Se alguém, ainda temos tempo para mais uma intervenção, se alguém quiser falar ou perguntar alguma coisa à mesa, temos duas. Se formos económicos, depois eu vou lá levar. Temos duas pessoas a querer falar. Se formos económicos, se calhar conseguimos ouvir as duas. Não sei que não consigo ver toda a gente. Margarida Cancela da Abreu, é só dar um testemunho muito rápido da experiência destes bairros de Lata. Comecei em 66 no Centro de Ação Social Universitário, com o António Guterres, era o outro, para começarmos a trabalhar aqui ao lado, na Quinta da Calçada, e pediram-nos para fazer o acompanhamento escolar pós-horário escolar. E de repente pedem-nos para fazer uma campanha de vacinação no bairro. Aí entramos em todas as casas e tive a noção, a realidade do que era o interior daquelas casas da Quinta da Calçada. Depois, em 71, comecei a trabalhar no Fundo de Fomento à Habitação. O SAL nasceu no Fundo de Fomento à Habitação, apesar de ter sido concretizado no Teatro São Luís, com os arquitetos Nuno António Pereira e Nuno Portas, mas nasceu de facto ali no Fundo de Fomento à Habitação. A outra experiência fantástica desta realidade foi em 75, alguns partidos políticos foram ao Fundo de Fomento e pediram, já que nós conhecíamos os bairros de Lata, para mobilizar, não se falava em mobilizar, na altura era participar na manifestação do 1º de Maio. Os senhores arquitetos puseram-se a fazer os cartazes, e casas sim, barracas não, e desenhos, e depois, eu sou arquiteta paisagista, esqueci de dizer, e disseram, os paisagistas vão aos bairros. Todos, aos bairros todos de Lisboa, éramos duas. Quem é que vocês escolhiam que conhecesse os bairros todos? Eu não sei quem foi a brilhante ideia, o vendedor ambulante. Eu tinha um 4L, a primeira noite calhou-me a mim, fomos a mais de 10 bairros. Ao terceiro bairro eu disse, eu posso passar a beber minis que eu ainda tenho que conduzir. Mas então, senhora, não, tenho uma criança para calhar lá em casa com 1 ano. Então é senhora, estas senhoras são quem? São umas senhoras a quem nós sinalizámos o carro para vir avisar a malta. Foi, e era de facto a realidade. Foi maciço, na outra noite foi a minha colega, avisou os restantes bairros. A manifestação do 1º de Maio de 75, a parte dos bairros de Lata, dos moradores, dos cartazes, de tudo, foi uma coisa linda de se ver, completamente maciça. Acabava a destacar o que o António disse, que é a grande e o sucesso no estrangeiro do SAL foi, de facto, o realojamento do local onde viviam. Sempre foi possível, Praça Torres de Algés, obviamente não era possível, mas
claro, vou buscar ao paisagismo. As pessoas que estavam lá estavam num sítio inundável, à volta da Praça de Torres, muito bonito. Foram realojadas na cabeceira da linha d'água de Algés, da Ribeira de Algés. Portanto, vieram para cima, para um local muito mais saudável, com vista, etc. Era só isto. E agora, Pedro, para terminar, obrigada. Vou tentar ser então muito rápida. Marta Vaz, sou presidente de uma associação de moradores, onde era a antiga Quinta da Corraleira, portanto um exemplo um bocado vivo daquilo que o António estava a dizer. Vou só tentar fazer aqui um paralelismo com alguns momentos que têm acontecido. Ainda não tive a oportunidade de ler o livro, vou lê-lo com certeza, mas vindo do Ricardo, ou tendo sido alavancado, não espero menos do que a excelência. Estive há tempos num encontro na Faculdade de Ciências Sociais Humanas, em que, no âmbito de Sociologia, e em que se falava de algumas comparações entre o SAL e as questões dos realojamentos que surgiram a posteriori, e vários elogios foram levantados relativamente ao SAL, e um outro colega que estava a representar uma outra associação dizia: tomara nós termos tido o SAL, não é? Porque há várias coisas no processo SAL, vários fatores, esta questão, toda a parte de participação, todo este envolvimento, estas brigadas que faziam um acompanhamento de proximidade, a voz das pessoas que era de facto ouvida e eram envolvidas em todo o processo e que não ocorreram desta forma nos realojamentos que foram feitos a posteriori, mas também esta questão do local, das pessoas poderem escolher de alguma forma o local onde estariam os espaços, os lugares, irem sendo feitos à medida das pessoas, no fundo. Inclusive as próprias casas, porque havia todo este processo também com todas as equipas da arquitetura. Mais recentemente, também em alguns encontros que foram promovidos também pelo Museu da Cidade e alavancados também pelo Ricardo e a equipa, em que foram feitas várias visitas aos vários bairros SAL e que culminaram com um encontro muito recente no Museu da Cidade, e algumas das pessoas também aqui presentes, em que havia cooperativas que já de facto não tido o seu processo resolvido e outras, como é o caso da nossa não cooperativa enquanto associação, mas cujo bairro ainda está nesta situação num processo aqui de regularização. E foi muito interessante porque várias pessoas que fizeram estes percursos nos bairros referiam, por exemplo, um dos bairros onde dificilmente entrariam no imediato, que seria o nosso, não é? Porquê? Por toda esta questão, porque os lugares são para ser vividos, não é? E um lugar não é só a questão da habitação, é todo este espaço, todas as zonas de lazer, todos os equipamentos, os espaços de convívio, porque é assim que se faz a cidade, no fundo. E provocou ressonâncias em muitas das pessoas que estavam presentes esta menção, não é? Porque quem está ali todos os dias, às tantas, quer dizer, menciona e vê, mas é difícil às tantas ser neutro, não é? E, portanto, quando nós chegamos a algum destes bairros, tiveram uma situação de regularização e que as cooperativas até conseguiram ser recuperadas de alguma forma, e chegamos e temos um bairro aqui numa harmonia, não é? Muito, muito grande, pelo menos eu senti aqui isso quando entrei neste. E portanto a Arte do Sal é um marco importante e que deve ser homenageado também enquanto tal e de referência para processos cruciais, de facto, que não deve ser esquecido, e momentos como o de hoje e outros que temos tido, que são importantes. E não poderia só deixar de fazer o paralelismo e dar aqui voz e valorizar aquilo que o João Paulo estava a dizer, porque muitas das vezes quando se olha para os bairros de uma forma geral e mesmo para o Sal de uma forma particular, tem-se tentado construir os bairros de uma forma a estar integrados dentro daquilo que nós chamamos a malha urbana da cidade, e que muitas das vezes acontece em muitos destes bairros, sobretudo aqueles que têm um passado histórico muito ligado à parte, seja de criminalidade, seja de tráfico, depois é criado todo um estigma e estereótipo relativamente a estes territórios, em que só se olha a parte negativa, não é? E vários projetos têm sido alavancados para mostrar, um deles, e podem até pesquisar se for o caso, as costas da cidade, como o nome indica que não é as costas, estamos numa zona até muito central, mas o que é que estes bairros têm além disto, não é? E que depois há todo um universo de coisas para serem tratadas, serem pensadas com as pessoas, neste caso. E não poderia, e perdoem-me só o apontamento, mas enquanto o João Paulo estava a falar, eu ouvia pequenas coisas do querem tudo de mão beijada. Agora, presente aqui, querem tudo de mão beijada, querem isto. E de facto, só dizer, enquanto representante de todo um bairro, as pessoas não querem de mão beijada, as pessoas querem que as coisas sejam de facto negociadas. E assim termino. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos. Tivemos um bocadinho de participação que era o que se queria e os livros estão ali.
os envolvidos estão aqui e o Ricardo diz que há cervejas ali no café e, portanto, obrigada.